Uma vida com Deus é uma vida em paz. Vamos ler hoje Romanos capítulo 6. E vamos ver o que Deus tem aqui hoje para falar conosco. Meu Deus, fala com a gente, que essa fé venha a ser cimentada em nossos corações e possamos agradar o Senhor em tudo que façamos. Em nome de Jesus, dá o entendimento da Tua palavra. Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que o Bispo Macedo diz a esse respeito. Permaneceremos no pecado? Paulo fez essa pergunta pelo fato de alguns na igreja de Roma ainda não compreenderem o que realmente significava a justificação pela fé. Para eles, se uma pessoa tivesse a fé no Senhor Jesus, suas atitudes não importariam, pois a misericórdia e a graça de Deus iriam contemplá-la. Ou seja, era como se a graça fosse uma espécie de salvo-conduto para alguém viver no pecado. Provavelmente eles interpretaram mal as palavras de Paulo no capítulo 5, versículo 20. Por isso, enquanto alguns optavam pelo legalismo religioso, outros se entregavam à licenciosidade. No entanto, se os que buscavam a justificação pela lei eram reprovados, tão poucos os que permaneciam no pecado, tendo conhecimento da verdade, poderiam ser justificados pela fé. Paulo combateu essa distorção do verdadeiro conceito da graça para que tanto os romanos quanto os judeus compreendessem que a graça abundante de Deus, que traz a justificação pela fé, exige o abandono do pecado. Então, quer dizer, hoje muitas pessoas também agem da mesma forma. Elas dizem assim: bom, o Senhor Jesus morreu por mim, derramou o sangue dele e já me perdoou. Então eu já tenho o perdão dele garantido. Então eu posso viver a vida da minha maneira. Eu posso fazer tudo que minha carne querer, tudo que minha carne desejar. Então elas justificam os seus pecados achando que a graça de Deus vai cobri-las por causa dos seus pecados. Então ela pode viver errado, ela pode fazer o que é errado, ela pode cometer todo tipo de coisa ruim, porque na verdade ela já está lavada. O engano, né? O diabo tenta enganar as pessoas e o pior de tudo é usando a própria palavra de Deus para justificar os seus erros. No 2. De modo nenhum, nós que temos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A novidade de vida, ela vem quando eu assumo minha fé. Quer dizer, eu até então, antes de conhecer o Evangelho, eu vivia a minha vida da minha maneira, né? O máximo que eu pudesse ou compreendesse que era o certo, eu fazia. Mas a partir do momento que eu conheço o Evangelho, eu preciso morrer esse velho corpo, né? O meu passado, as coisas erradas, o que eu cometi, as pessoas a quem eu feri, as feridas da minha alma. Então, eu preciso sepultar isso. Quando eu, então, decido morrer para este mundo, eu estou sepultando essa velha criatura. E aí, eu morro para o mundo, eu morro para as paixões, eu morro para os desejos. Essa velha criatura passa a, então, não desejar mais as coisas que eu desejava antes. Se eu era uma pessoa que facilmente guardava mágoa, agora eu já não vou ser mais essa criatura. Agora eu sou nova criatura, né? Eu vou perdoar o meu próximo, mesmo que me ofenda. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário do versículo 2. Mortos para o pecado. A fé que justifica o pecador é aquela que o faz abandonar o pecado e ter nojo dele. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, por meio da palavra de Deus, faz com que ela rompa definitivamente todos os laços com seu passado de erros. Com isso, ela deixa de ter prazer em praticar aquilo que vai contra a santidade do Altíssimo, porque houve uma transformação no seu interior. Portanto, estar morto para o pecado significa não ser mais dominado ou influenciado por ele,
A nova vida que temos pela fé no Senhor Jesus nos fez livres do velho homem, influenciado e vencido pelos seus desejos carnais. A justificação pela fé nos leva a uma vida de compromissos com Deus. E aí entra o batismo nas águas, né? É o assumir publicamente aquilo que eu estou determinado a fazer, eu quero morrer, então eu assumo minha fé. Aí vem agora o 4, vou ler novamente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, assim como o Senhor Jesus esteve na cruz crucificado, assim eu também levo esse velho homem, né, ser crucificado na cruz. Então, com ele vai morrer aquelas velhas paixões, vai morrer os vícios, vai morrer aquela natureza, aquele feitio difícil, aquela pessoa orgulhosa, vai morrer naquela cruz também aqueles desejos carnais. Tudo isso vai ser crucificado na cruz. Então, eu vou sepultar agora isso. Aonde eu sepulto? Nas águas, é o batismo nas águas. Então, eu sepultei. E da mesma forma que o Senhor Jesus ressuscitou, assim também aqueles que fazem isso pela fé, elas sepultam a velha criatura dela, elas morrem para aquele pecado e elas nascem novamente. Elas nascem para uma vida nova, né? Elas passam a andar numa novidade de vida. Bispo Macedo diz assim: sepultados com ele. A partir do momento em que a pessoa crê no Evangelho, se arrepende das suas iniquidades e assume a sua fé no Senhor Jesus, ela passa a estar morta para a vida pecaminosa que levava. Diante disso, ela precisa se batizar nas águas para que aconteça o sepultamento da velha criatura. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o pecador que passa pelo batismo morreu para a velha vida. Isto é, quando o seu corpo é mergulhado nas águas, o velho homem é sepultado com seus maus hábitos e com suas ações pecaminosas. Em seguida, ao se levantar das águas, ele renasce para uma nova vida com o Senhor e passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Além de o batismo ser um ato de aceitação e confissão de fé, possibilita ao novo convertido viver em novidade de vida. E graças a Deus por isso. Por isso, se você percebe que mesmo que você já tenha participado de um batismo, né, você tenha entrado nas águas, mas de fato nada aconteceu de novo. Você continuou sendo a mesma pessoa, com os mesmos desejos, guardando os mesmos rancores. Então digo a você que é necessário que você se batize nas águas, que você decida definitivamente morrer para este mundo. A pessoa que morre para esse mundo, aqueles que nos querem fazer mal, deixa de mexer com a gente. Então, se há algo que ainda, ou alguém que ainda mexa com você, porque essa velha criatura continua bem viva, você precisa sepultar ela. O 7 agora. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Que interessante, né? A pessoa normalmente morre, o corpo morre, né? Mas a alma não. Então a pessoa que já morreu, ela já sentiu essa dor, a dor da morte, né? A dor da renúncia. Se ela gostava muito de algo que era pecaminoso, então ela morreu para aquele desejo, agora ela sente repulsa daquele desejo, então ela já morreu, aquele corpo já foi sepultado. O prazer dela agora está em Jesus. O prazer dela e o desejo maior da alma dela é ver a hora em que ela vai estar na glória com o Pai. Então essa pessoa, como Paulo aqui está dizendo, né? Essa pessoa que morreu e ressuscitou dentre os mortos,
O prazer dela está em viver para Deus, viver as coisas de Deus, né? No 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Vivos significa dizer que você, além de não experimentar a morte, a dor da separação de Deus, pelo contrário, a morte vai ser a passagem, né, desta vida para a eternidade, próximo, perto, junto do Pai. Vai ser maravilhoso. O Bispo Macedo diz assim, nesse comentário: vivos para Deus. Antes de nos unirmos ao Senhor Jesus, pela sua morte redentora na cruz, quando ele derramou seu sangue em nosso favor, estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Assim, a velha natureza caída, escravizada pela iniquidade, reinava em nosso corpo e nós atendíamos aos seus desejos. Por outro lado, o nascido de Deus pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, porque a sua velha natureza morreu e o novo ser que foi gerado pelo Espírito Santo não está sob o domínio das paixões carnais. Quando buscamos a santidade por meio de uma comunhão mais íntima com Deus, o pecado não encontrará espaço para nos dominar. Contudo, é preciso vigiar e ocupar a mente com os pensamentos de Deus por meio da sua palavra e compreender que o Espírito Santo, ao habitar em nosso ser, nos dará domínio próprio para resistirmos às tentações. A decisão de ceder ou não ao pecado é da pessoa. Então, dando continuidade aqui agora no 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, quer dizer, seus desejos infames, suas promiscuidades. No 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a pessoa que ela nasceu de novo, ela tem essa nova natureza dentro dela. Essa natureza é forte para vencer os desejos carnais, os impulsos, forte para perdoar, forte para oferecer a outra face. Essa pessoa se torna poderosa. Por isso que ela sofre com tanta inveja dos outros, né? Porque ninguém entende de onde vem tanta força. Por exemplo, o Bispo Macedo, ele é tão caluniado, ele é tão maltratado. As pessoas no mundo inteiro falam mal dele, né? Tem uma visão errada a respeito dele, mas ele permanece em paz. Outra pessoa, talvez nascida da carne, por exemplo, se ela vivesse dessa forma, ela pensaria na morte, não pensaria duas vezes em se matar. Hoje, por exemplo, a gente vê pessoas que ao postarem fotos ou começar a perder seguidores nas suas redes sociais, elas já pensam em morrer, porque elas pensam que não estão sendo aceitas, elas não estão sendo reconhecidas e elas já pensam em morrer. Quer dizer, as pessoas hoje vivem dessa forma, né? Elas perderam completamente o senso das coisas. Olha só o que diz agora o 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para os servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a justificação.
porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E é verdade. Se um dia eu servi os encostos, se um dia eu dediquei minha vida a eles, hoje muito mais eu quero me dedicar à obra de Deus, ao meu Deus, ao ganho de outras almas. Se um dia eu servi aos vícios, a uma vida podre, estragada nesse mundo, muito mais agora eu quero servir o meu Senhor. No 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado. O apóstolo Paulo alerta para a consequência do pecado, a morte. Isto é, quem se entrega a uma vida pecaminosa terá como justo pagamento a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Por outro lado, ele destaca a grande vantagem de sacrificarmos a vida de pecado para servirmos ao Senhor Jesus. A conquista da vida eterna. Essa conquista não é um pagamento pelo serviço que prestamos ao Senhor, mas um dom gratuito e merecido, uma oportunidade oferecida por Deus, porque todo o mérito da nossa salvação é do seu Filho, o Senhor Jesus. Por isso que é tão importante você avaliar de onde Deus tirou você. Você lembra quem você era, como você era, o que você fazia, as consequências daquilo que você carregava. Por exemplo, quando a pessoa carrega o ódio, tão triste a vida daquela pessoa fica, né? Tão amargurada, tão vazia. Você lembra daquelas paixões? Quantas vezes você se feriu? Você gostava das pessoas, você se entregava às pessoas e elas depois passavam uma rasteira em você, puxavam seu tapete. Quantas vezes você pensou na morte por causa dos problemas que você estava vivendo? Tantas coisas aconteceram, não é? Olha o que o Bispo Macedo diz no comentário do versículo 21 e 22. Que fruto tinhas? Que pessoa, ao conhecer a verdade e ser liberta por ela, tem orgulho da vida de pecado que levava ou tem saudades das atitudes erradas que praticou? Certamente, nenhuma, pois a velha vida de pecado nos trouxe muita dor, vergonha e sofrimento. Quando nos lembramos das terríveis consequências que o pecado trouxe para a nossa vida, nos apegamos ainda mais à nossa fé, para que jamais venhamos retroceder e nos submeter ao seu jugo. O Senhor Jesus nos escolheu para servi-lo. Portanto, como servos de Deus, devemos oferecer a nossa vida como instrumento da sua vontade. Por isso, vale a pena você ser fiel. Eu me lembro muito bem da onde o Senhor Jesus me resgatou e do tipo de vida que eu tinha antes de conhecê-lo e o quanto que eu sofri. Eu jamais quero voltar para lá. Se o Espírito Santo tem tocado em você, é para que você receba uma nova vida. Basta você se entregar para Ele. Está disposto? Procure uma igreja, vá se batizar nas águas, inicie uma vida nova. Você está recebendo uma oportunidade para viver uma vida diferente daquela que você viveu até hoje. Que Deus ilumine e abençoe você. Se você tem gostado desses vídeos, dessa meditação, espalhe esse link para mais pessoas, envie para aqueles que você conhece e que precisam da salvação de Deus também. Fiquem bem.